processo ele é de infância, ao redor de 12, 13 anos. Não porque eu tivesse algum conhecimento ou alguma ideia a respeito de medicina. As coincidências foram acontecendo em minha vida. Eu morava numa cidade de Bauru, venho de uma origem bastante simples, de uma família bastante simples, e por sorte, aquelas contingências da vida, o colégio onde eu estudava, que ficava no fim da cidade, ele tinha como prática ensinar basquete. Eu era um garoto de 12, 13 anos, já com quase 1,80 m, e tive certa facilidade em aprender o esporte. Eu comecei a treinar basquete na escola, e Bauru já estava com um embrião de uma estrutura para fazer basquete como um segundo esporte, além do Noroeste, que era o time de futebol. E aí, a partir disso, eu fui convidado, me conheceram. Eu tinha aprendido a jogar basquete através da escola com um professor chamado professor Jussanã. Eu fui convidado para ir para a equipe da Associação Luso-Brasileira de Bauru, que era a equipe que estava montando a estrutura básica do basquete. Eu entrei na categoria Mirim. E quando eu entrei na categoria Mirim, eu saí da periferia da cidade e fui para o clube de classe média alta de Bauru. Eu recebi a possibilidade de frequentar o clube, eu era sócio-atleta, e eles me colocaram estudando em ótimas escolas e me deram toda uma estrutura, não só de material escolar, não só de uniforme, como da possibilidade de frequentar a equipe do Luso, frequentar o ambiente do Luso. E lá era muito comum a pergunta: o que você vai ser quando crescer? Crescido nós já estávamos, só precisávamos saber o que a gente ia ser. E todos os meus coleguinhas iam ser alguma coisa. Eles eram todos filhos de famílias abastadas da cidade. Um ia ser engenheiro, o outro era filho do prefeito, o outro era filho do dono de uma grande empresa. Então todos os meus colegas tinham uma resposta para dar. E eu não tinha resposta nenhuma. A minha única resposta, o que passava pela minha cabeça, na época eu termino o ginásio, passo a fazer o colegial à noite e vou trabalhar de dia, que era o que faziam meus colegas de bairro. Só que o Luso, o basquete, me permitiu sonhar. E quando ele me permitiu sonhar, aí entra a história da medicina. Eu não sei porquê. Eu não tive nenhum contato com problema médico, eu não tive nenhuma convivência com o médico, eu não tive nenhuma frequência de ir a médico. Eu era um jovem muito sadio, minhas irmãs, meu pai, éramos bem sadios. Eu não sei por que eu falei que eu queria ser médico. E a coisa foi médico, foi medicina, e medicina, e medicina, e como através do basquete eu podia sonhar em ser médico, o que não seria de uma outra forma, as coisas foram se sedimentando na minha cabeça, e sem nenhuma história pregressa, sem nenhuma influência externa, eu fui falando que ia ser médico, 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 e o basquete e o Luso me permitiram chegar nisso, graças ao esporte. Eu cheguei em Itu em 1985, para começar minha carreira. Eu sou formado em 1980, fiz 4 anos de especialização, sou filho da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp, fiz parte da minha especialização lá, parte da minha especialização na Escola Paulista de Medicina, a parte cirúrgica de tórax em Botucatu, a parte clínica de pneumologia na Escola Paulista. E em 1985, eu e minha esposa, eu era casado já nessa época, a Marta, minha esposa, é pediatra, ela é colega de classe, e nós recebemos um convite através de um amigo que atualmente é meu sócio na clínica, Renato Cassani, cuja família é daqui de Itu, para vir para cá, porque aqui não tinha cirurgião de tórax, não tinha pneumologista, e a Marta, minha esposa, tinha conseguido passar num concurso do INPS, e nesse concurso do INPS ela pegou a vaga de pediatra aqui na cidade. Então nós começamos a nossa carreira em 1985.
E aí aquele sonho, né? O meu sonho era, eu preciso construir uma vida de tal forma que me conheçam, para que eu possa o mais rápido possível trabalhar dentro de um consultório, dentro de um atendimento e tentar construir essa carreira de uma forma sempre crescente. E eu e a Marta pensamos e já montamos o nosso primeiro consultóriozinho, né? Nós éramos em 6 colegas e tínhamos alugado uma sala com 2 consultórios e sobrava horário, para você ter uma ideia. Mas a gente queria ter um ponto fixo aonde as pessoas poderiam nos atender. E começamos a trabalhar na cidade de Itu, recebi convite também para trabalhar na cidade de Salto e comecei a atender lá, aqui, trabalhando lá e aqui, e com um volume que foi crescendo, porque eu prestava assistência para todas as empresas prestadoras de serviço, CEMIL, SAMEC, Itu Clínicas, e posteriormente surgiu a Unimed, através de uma ideia original de um cardiologista, Dr. Servilha, e um grupo de pessoas, de colegas, inclusive o Arnaldo Passafini, atual presidente da Unimed, fazia parte desse grupo, que teve a ideia de construir a Unimed de Salto. E eu fui um dos primeiros a participar do grupo da Unimed de Salto. Eu não fui do grupo que montou a empresa, eu fui do primeiro grupo que entrou na empresa. E desde aquela época, a carreira foi crescendo, se desenvolvendo. Participei por um período de 12 anos na parte administrativa da Unimed também. E atualmente trabalho exclusivamente em meu consultório. Eu sempre penso nesse aspecto quando se discute meritocracia. Ai, que mérito, nossa, você foi esforçado, nossa, você é inteligente, nossa, você é estudioso. Todas essas coisas eu sempre lembro de um detalhe que é o mais importante da história. Eu sempre tive ótimas pessoas, bons corações que me ajudaram. Não é só capacidade individual, não é só a sua força de vontade, não é só a sua competência em estudar, não é só o seu talento, o quão inteligente você é. Existe ao redor do crescimento de cada pessoa, do crescimento de cada profissional, uma estrutura de apoio, que são essas bondosas pessoas que te colocam no caminho. Essa estrutura, ela joga um papel fundamental. Então, por exemplo, se eu pensar, se o professor Jussanã não tivesse me ensinado a jogar basquete, onde será que eu estaria? Se o senhor Rodrigues, que era o dirigente do Luso, não tivesse dito para o meu pai, eu vou cuidar da parte de crescimento da estrutura de apoio que seu filho precisa para fazer o que ele quiser. Ele vai ter o estudo, ele vai ter... Eu nunca vou dar para ele, que na época não existia ainda o basquete profissional, ele falou assim, eu nunca vou entregar na mão de um menino dinheiro. Eu vou entregar para ele a possibilidade dele sonhar, dele tentar e dele crescer. Então, quando eu vejo nos dias de hoje a possibilidade de encontrar um jovem paciente meu, ou uma mãe insegura com o futuro da filha, eu não perco tempo em tentar conversar com eles e contar para eles a importância do sonho, a importância do projeto de realização e não ficar imaginando que as coisas acontecem porque você é genial. Em geral, as contingências de apoio são mais importantes. As coisas que ocorreram ao seu redor são mais importantes. E aí você abraça a causa. E aí entra o seu esforço, o seu mérito, mas tem que ter essas contingências de apoio. Gente boa existe em muito lugar. Então, se eu posso fazer esse papel atualmente com um paciente, ou com um conhecido, ou com um vizinho, eu não perco a chance. Né? Então, qual é o seu talento? Eu jogo bem bola. Pois é, pode ser que com esse talento você consiga estudar numa ótima escola. E aí vou tentando ajudá-los dessa forma.
toda profissão, na minha ideia, ela tem um tamanho de perna. Toda profissão tem um grau de extensão e de competência. E se você souber entender isso, pode ser que você contribua para melhor. Por exemplo, eu tenho paciente meu que eu fiz o diagnóstico através de endoscopia com biópsia de um tumor de pulmão. Esse paciente, na época, tinha 50 e poucos anos e ele optou, porque ele tinha uma outra doença pulmonar associada, ele tinha um enfisema pulmonar importante. Ele optou que ele não queria ser operado, que ele só queria que eu o acompanhasse. Eu acompanhei esse paciente 20 anos. Esse paciente acabou falecendo aos 72, 73 anos por um acidente vascular cerebral. Ele teve um derrame andando na cidade. E a coisa que sempre me intrigou o tempo todo é que nesses 20 anos o tumor nunca saiu do mesmo tamanho que era. Do ponto de vista científico, não tem nenhuma explicação por que esse tumor ficou quieto 20 anos. E ele acabou falecendo com uma certa idade por outro motivo. Então, essas coisas existem na vida de vários médicos, de vários profissionais que trabalham há bastante tempo. Elas podem acontecer e quando ela acontece, depende da maneira, do conceito que você tem, do jeito como você a encara, é a maneira que fica mais tranquilo na sua cabeça. Quando a gente fala e conversa a respeito do aspecto da profissão da medicina, a gente ouve alguns clichês que são muito frequentes, e o mais frequente deles é que para ser médico você precisa gostar de gente. Eu sempre achei muito bobinho isso. Eu acho que para ser qualquer coisa você precisa gostar de gente. Qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de profissão parte do princípio que seria muito legal que você gostasse de gente, porque de alguma forma você vai prestar algum serviço para essa gente, né? Mesmo que você seja um agente funerário, você não está cuidando só do defunto, você está cuidando de toda a estrutura da família. Seria bom que você gostasse de gente para poder amparar esse momento tão difícil. Só que além de gostar de gente, a outra coisa que eu acho importante é que o aspecto de tem que ser inteligente, tem que ser brilhante, tem que ser... Não é esse aspecto. Qualquer jovem com inteligência normal, natural, tranquila, que sinta-se atraído pela carreira médica, se ele tiver disposição de enfrentar um vestibular, ou seja, ele vai ter que sentar numa cadeira e estudar 1, 2 anos para conseguir esse acesso a essa universidade, ele entra na universidade. E se ele for uma pessoa que entenda, que tenha uma maturidade, que ele precisa ter uma boa base de formação para exercer uma boa carreira, estudar um pouco durante o seu período de universidade, ele sai médico. Ele sai médico e as possibilidades de especialização podem aprimorar e transformá-lo num médico muito competente. Mas eu penso assim que de todas essas qualidades, tirando a parte técnica que é o estudo, que é o sentar e se dedicar, de participar, de ser atento nas aulas. É claro, eu nunca vou esquecer a vida universitária e a parte social, que é maravilhosa. Eu sempre disse para meus filhos, eu quero que você estude, mas se possível que você faça a universidade, more numa república, de preferência no interior. É sensacional a vida universitária. Mas como nós estamos falando da profissão, além do aspecto do seu empenho, do seu trabalho como profissional de uma área que lida com a vida do outro, que também é importante, como a do odonto, que é como a do engenheiro, como é a do advogado, todas essas áreas de profissão lidam com um outro. Se você pensar nessas coisas todas, entendo este básico, eu ressalto uma coisa importante, a capacidade de comunicação. Se esforçar para conseguir entender que nós não somos nada superiores, e que se nós tivermos a compreensão de que a coisa tão importante quanto o remédio é a explicação que você vai dar para o doente sobre o que ele tem,
E se ele entender o que ele tem, e se ele entender por que o remédio é importante, ele faz o seu tratamento. Se você pensar na sua profissão médica como um consultor na área de saúde, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Ou eu convenço o meu cliente que eu sei o que eu estou fazendo e explico para ele qual é a proposta de trabalho que eu tenho, ele tem uma tendência enorme em aderir ao seu tratamento. E aí a coisa evolui de uma forma boa para os dois lados, para a sua carreira e para a compreensão. Então, esse é um aspecto que eu acho muito importante. Se você perguntar aonde você investe mais tempo na sua consulta, eu não tenho dúvida nenhuma disso, é na explicação. Eu explico, eu oriento, mas é lógico, eu tenho que fazer o básico. Eu nunca deixei de examinar. Eu tenho que fazer o básico, eu não fico subentendendo. Minha garganta está doendo, eu sei que está doendo. Eu olhei no espelho, ela está vermelha, eu posso até acreditar em você, eu só quero ver o quanto é esse vermelho que está a sua garganta. Só que eu coloco isso no pacote básico, esse é o mínimo que um médico deve fazer. Agora, a explicação ela é primordial. Isto eu acho que faz com que a sua consulta dê um salto e dê um processo de qualificação superior. E eu acho que quanto mais próximo dos nossos pacientes nós estivermos, melhor nós seremos, né? Mas isso não tira o brilhantismo da nossa escolha, a qualidade do serviço que a gente presta, a importância que o médico tem na nossa sociedade, tanto no sentido de orientação quanto no sentido de tratamento. Nas estruturas básicas de saúde pública, infraestrutura, água, esgoto, água encanada, tratamento, nos esquemas de prevenção, nos esquemas vacinais, o exemplo que o SUS deu para nós atualmente através dessa pandemia, imagine se nós não tivéssemos um SUS, como é que seria organizar esse embate que a sociedade médica está tendo com relação ao coronavírus? Quem coordenaria isso? Como é que seria isso? Então, nós notamos, mesmo numa pandemia, um engrandecimento da nossa profissão, do nosso trabalho. Embora grande parte desse período nós estivéssemos tão perdidos quanto os nossos pacientes, porque era muita novidade. Mas nós devemos nos sentir extremamente orgulhosos da escolha que fizemos e nos sentirmos também recompensados, porque neste período nós tivemos o nosso reconhecimento engrandecido. Aquilo que nós estávamos perdendo um pouco, que era o reconhecimento do profissional da área médica, nós recuperamos com o trabalho que foi feito. E eu ressalto não só o trabalho da área médica, mas o trabalho da saúde, o pessoal da enfermagem, o maqueiro, o cara que dirige a ambulância. Se você pensar nessa estrutura de saúde que foi montada, fez com que nós nos tornássemos muito mais reconhecidos. Algumas especialidades, eu ressalto a minha como pneumologista, eu ressalto a dos infectologistas, otorrinos ali direitinho, vendo nariz e garganta, o oftalmologista que precisava olhar os olhos e se aproximar cada vez mais de um paciente onde se pede o distanciamento. Então, inúmeras especialidades, toda a parte de formação clínica, os nossos intensivistas, nós formamos profissionais altamente competentes a toque de caixa, nós precisávamos depressa ter esse profissional disponível. E nunca se falou tão bem do trabalho médico. Claro que nós tivemos falhas, tivemos erros, mas a nossa profissão foi extremamente engrandecida nessa pandemia, pelo trabalho que fizemos, pela variedade de ação que tivemos, pela expansão da nossa possibilidade na área de telemedicina, de auxílio à distância. Então eu acho que nós devemos nos sentir muito orgulhosos desse processo.